queridos, vamos dar início, né, com o Senhor. Eu quero, desde já, agradecer a presença da Cis, da Ida, Poliana, das Pedrão, que agora é Pedrão mesmo, a grande, né? Momento de muita alegria da gente poder estar cultuando e estar dando o pontapé inicial aqui para a cultura do Senhor desta noite. Né? Temos uma previsão de ter mais de 40 pessoas aqui. A gente está esperando essas pessoas, mas quem traz é Deus, não é nós. Então nós vamos orar, para que os irmãos estejam em intercessão por isso, para que as pessoas possam vir. Se for da vontade do Senhor, se não for nas culturas, só nós aqui também. A vontade de Deus ela deve ser sempre soberana. Né? Não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente deseja, é aquilo que o Senhor quer para a nossa vida e para nós. Portanto, eu quero convidar os irmãos a estar orando comigo nesse momento, orando juntos, orando, e logo mais iremos adorar o nome do Senhor. E sintam-se privilegiados, sintam-se felizes por fazer parte daquilo que eu estava dizendo, que Deus tem algo grande para fazer nessa cidade, não é algo pequeno, sabe? Não é só mais um cultinho na casa, sabe? Vocês estão fazendo parte do pontapé inicial de algo grande que Deus vai fazer. Eu me sinto privilegiado todos os dias por fazer parte disso aqui, por estar aqui nessa cidade, por fazer parte da história da Igreja Batista em Serra do Mel. Tá? Porque eu entendo, eu sei, eu tenho uma noção daquilo que Deus quer fazer aqui. Talvez seja bem maior do que eu posso imaginar. Tá? Mas vocês estão fazendo parte disso, estão fazendo parte do pontapé inicial da Igreja Batista em Serra do Mel. Então sejamos gratos por isso. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Bendito Deus, Pai de misericórdia, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para a glória do teu santo nome. Sabemos, Senhor, que o Senhor pode tocar corações. Um Deus que é soberano. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas, Pai. Nós queremos, ó Deus, entregar nesta noite tudo que vai acontecer. Tudo, Senhor. Que tudo seja para a glória do teu nome. Traz as pessoas certas. Traz as pessoas que o Senhor quer trazer. E que cada um que chegue aqui nesta noite, ó Pai, possa Deus, sentir a tua presença. Que esse lugar aqui, ó Deus, seja incendiado pelo Teu Espírito Santo, ele possa ser derramado sobre vidas. Vidas possam ser tocadas, pessoas possam, ó Deus, sentir a Tua santa presença, ouvir do Senhor. Tu conhece o coração de cada um que já chegou e Tu conhece, ó Pai, o coração daqueles que ainda vão chegar. Nós queremos rogar ao Senhor, a obra é Tua, Pai. O que estamos fazendo aqui, nós somos apenas, ó Deus, instrumentos, mas é o Senhor o dono da obra. Então faz a Tua obra acontecer nessa cidade. Faz a Tua obra acontecer, ó Deus, no meio do Teu povo, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor tem uma grande obra para fazer nesta cidade, senão o Senhor não nos estaria até aqui. Isso aqui é só o pontapé inicial, Pai. Nós rogamos ao Senhor, Pai, que tudo que vai acontecer no decorrer desta história da Igreja Batista aqui nessa cidade seja para glorificar o Teu nome. Nós entregamos esse momento de culto, esse momento de adoração, esse momento de louvor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar. Aleluia, graças e paz, meus irmãos. Alegria poder fazer parte dessa história. Primeiro culto da primeira Igreja Batista em Serra do Mel. Vamos louvar o Senhor com alegria. O salmista já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje de manhã eu estava aqui ensaiando, eu disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do pastor. Mas a casa do pastor hoje é a casa do Senhor, o lugar onde estamos reunidos para adorar o Seu nome, glorificar o Seu nome. E aí eu queria que você ficasse de pé, a gente vai louvar com bastante alegria, com as palmas também. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha mão e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em
começando esse trabalho, o qual Deus nos designou, né, para fazer. E eu quero agradecer pelo que Deus tem feito, por todas as pessoas que Deus já trouxe, que ainda vai trazer, né? Tudo está no controle dele. E eu quero ler o versículo 11, que está em Mateus 28, 18, do 16. Do 16 ao 20, né? Que fala sobre a grande comissão. E diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhe disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até a consumação dos séculos. Então, a plantação de uma nova igreja é um cumprimento de uma ordem, né? De uma ordem do Senhor, uma ordem direta do céu. Né? E nós estamos aqui, né? Eu e a minha família, meu esposo, porque nós entendemos isso. Né? E nós vivemos para obedecer ao Senhor, né? A obedecer esse chamado. Nós entendemos que nós temos um chamado para a cidade de Serra do Mel, porque Deus nos trouxe aqui, nós cremos no propósito de Deus para a nossa vida. Né? E a gente veio aqui para isso. A gente veio aqui como participantes de uma grande comissão do Senhor, né? Para ir fazer discípulos, proclamar a palavra dele. E é isso que eu queria dizer para os irmãos, e que Deus continue nos abençoando e abençoando todos vocês. A glória
Amém. Os queridos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Estou feliz, né, com a presença de vocês aqui. Turminha ali lá atrás, obrigado por ter vindo. Paulo, Eliene. Paulo e Eliene faz parte dessa história desde o início, eles sempre estiveram conosco, né? Então fiquei muito feliz, estou muito feliz que vocês estão aqui. A irmã, que eu esqueci o nome, mas seja muito bem-vindo, né? O primo de Juliana ali, Nildo, sua esposa. E seu Francisco que completou o ano ontem, foi, seu Francisco? Teve bolo? Oh. Obrigado por ter vindo, tá, Isabel? Estou muito feliz com a presença de vocês. Estava dizendo no início que vocês estão... A gente está dando pontapé aqui em algo grande, sabe? A gente talvez... a gente não tenha nem noção do que Deus pode, do que Deus vai fazer nesta cidade. Aqui é o primeiro culto, mas a gente tem muitos sonhos, tem muitos planos para colocar em prática. Né? Tem muitos sonhos para acontecer aqui nessa cidade. E vocês estão fazendo parte, né, desse pontapé inicial. Então estou feliz com a presença de vocês. Se vocês olharem aqui do lado da casa, tem um terreno um pouco grande. Nós estamos sonhando com a igreja se começar aí. Né? A gente quer fazer um piso aí, a gente quer fazer uma cobertura aí. E nós cremos que logo isso aqui não vai caber. Nós agimos pela fé. Né? Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nessa cidade, através das nossas vidas. Então eu quero que vocês se sintam à vontade para adorar a Deus. Tá? Aqui é um lugar de liberdade. Deus ele nos dá essa liberdade de adorá-lo no nosso coração, com a nossa alma. Fique preso não. Deus está esperando a nossa adoração nessa noite. Nós viemos aqui para cultuar o Senhor. Tá? Nós viemos aqui para louvar, engrandecer o nome do Senhor. Então nós temos essa liberdade de adorá-lo em espírito e em verdade. Nós somos a Igreja Batista, primeira Igreja Batista da Convenção na cidade de Serra do Mel. Talvez alguns aqui não conheçam como é que funciona a Igreja Batista. Nós temos algumas pessoas aqui que são lá da Igreja Mãe, lá em Açu. Eu queria convidar Alcides para vir aqui na frente. Alcides faz parte da diretoria da segunda Igreja Batista de Açu, que foi de quem nos enviou para cá, quem nos mandou para cá. E eu queria só que a Batista ela funciona com um governo chamado congregacional. Eu queria pedir ao próprio Alcides para explicar como funciona esse governo congregacional. Graças a Deus, igreja. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Poder ser testemunho de um trabalho que inicia a partir de hoje, pela vontade de Deus. Foi ele que fundou essa igreja. José, como a Ana falou, está cumprindo a missão. E ela é verdade muito forte. O povo de Deus governa a igreja. O José será o pastor de vocês, o anjo enviado para cuidar de vocês. E vocês, como corpo de Cristo, cuidar de toda a igreja. Acredito que aos próximos passos vocês vão se aperfeiçoando de ser corpo de Cristo e fazer a obra por completo. Cada um dentro daquilo que o Senhor entregar. Se levantará no meio de vocês administradores financeiros, obreiros, pessoas que vão fazer a obra por completo nessa cidade. Então isso é o governo que o José estava falando, de corpo. Tá? Cada um de vocês receberão do próprio Deus, por meio do seu Espírito, a capacidade de governar a igreja. Não só pelas mãos do José, mas por cada um dos irmãos. E a parte burocrática, pelada, vai acontecer de forma natural e comum entre os irmãos. Tá bom? Amém. Em outras palavras, a Igreja Batista, o pastor não manda em nada. Quem manda é a igreja. Nós resolvemos as coisas por meio da Assembleia. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os planos que a gente tem aqui, a gente quer compartilhar. Sabe? Se você quer ser igreja conosco, a gente quer compartilhar isso com vocês. Que vocês entendam o sonho, entendam a visão e dê a opinião. E participe de tudo que a gente quer fazer aqui nessa cidade, de tudo que Deus quer fazer aqui nessa cidade. Quem manda não é o pastor, quem manda é a igreja. Você tem noção? A gente pode fundar uma grande igreja aqui, de repente a igreja não quer mais José como pastor, não. A igreja se reúne por meio de assembleia, manda José se embora, porque eu quero outro pastor aqui.
a igreja quem manda. Isso é o governo batista, um governo chamado congregacional. Entre outros pontos que a gente tem princípios batistas, que depois a gente pode falar sobre isso. Mas eu queria falar com os irmãos sobre isso, porque talvez você ainda não tenha visto, né, essa forma de governo. Nós somos batistas, primeira igreja batista da convenção aqui na cidade. Nós estamos muito felizes de receber cada um de vocês até aqui. E esperamos caminhar juntos por muitos e muitos anos. Ontem eu estava lá em Açu pregando, há 17 anos da congregação lá em Açu. Eu estava pensando, logo será a Serra do Mel, com 17 anos também. Mas já me disseram que com 10 anos de igreja aqui, nós queremos os 500 membros. Vamos ter uns 500 membros na igreja. Estamos sonhando. Nós queremos convidar vocês a sonhar conosco. Sonhar não os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus. Então você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para exaltar o nome do Senhor. Nós queremos convidar você a adorar o nome do Senhor. E nesse momento nós vamos fazer os dízimos e ofertas. Parte do culto é você adorar o Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. Então nós queremos convidar vocês a estar adorando o Senhor, mas também adorando com aquilo que Deus tem abençoado suas vidas. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao Amém. A gente vai compartilhar uma palavra com os irmãos. Quero que a gente medite na palavra de Deus nessa noite. Como eu sempre, antes de pregar, sempre costumo dizer, estejam atentos àquilo que Deus tem falado no seu coração nessa noite. Deus não te trouxe aqui por acaso. Viu?
João Pedro, Deus não te trouxe aqui para cá. Deus tem algo a falar ao seu coração nessa noite, Lázaro. Sabia disso? Porque a gente às vezes vai para a igreja, vai ouvir a palavra, mas vai só mais uma programação na semana. A gente não dá, às vezes, sabe, a devida importância àquele momento, àquilo que vai acontecer. É Deus que vai falar, não é José. José não tem poder de falar, de mudar ninguém. José é apenas um instrumento. Mas Deus quer falar algo ao seu coração nessa noite. Talvez, domingo passado, você estaria em outra programação, em outro lugar. Talvez os meninos estivessem jogando bola nesse horário, né? Talvez cada um tivesse uma programação diferente. Seu Francisco estava dormindo já, hein, seu Francisco? Mas Deus, Ele trouxe cada um de nós aqui nesta noite porque Ele tem algo a falar aos nossos corações. Ele tem algo a realizar em nossas vidas. Então estejam atentos àquilo que Deus tem a falar ao seu coração. Deus tem algo a revelar. Deus tem algo a falar. E muitas vezes a gente está orando a Deus o tempo todo. Senhor, fala comigo. Senhor, me dá a resposta disso. A gente começa a fazer várias orações ao Senhor. Mas a gente não para ouvir a voz de Deus. Não para ouvir aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Então estejam atentos nesta noite. Para ouvir a voz de Deus, para sentir no seu coração aquilo que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. Abra as suas Bíblias, quem está com Bíblia, o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 6. A gente vai ler só o versículo de número 35. João, capítulo 6, versículo de número 35. Que o texto diz o seguinte: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Só até aí. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai soberano, nós te damos graças ao Senhor porque o Senhor nos reuniu. Eu sei que o Senhor tem propósito na vida de cada um que aqui está. O teu propósito é soberano. O propósito é maior do que a gente possa imaginar. Então nós queremos clamar ao Senhor nesta noite para que o Senhor fale aos nossos corações. Revela o que o Senhor quer revelar. Toca em quem o Senhor quiser tocar. Mas que a tua palavra ela penetre a nossa vida, penetre o nosso coração e gere transformação, e gere mudança. Que o Senhor facilite o entendimento de cada um que aqui está. Mas também que o Senhor facilite a voz do pregador, para que não seja eu falando, mas para que seja o Senhor, seja o teu Espírito Santo, levando a palavra aos corações de cada um que aqui está. Pegamos esse momento de culto em tuas mãos e te pedimos, ó Pai, que tudo que vai acontecer aqui nesta noite seja para a glória do teu nome. Não seja para exaltar nomes de homens, mas para exaltar o nome que é soberano sobre todo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quem me viu os vídeos de divulgação que eu fiz, eu disse que iniciaria com a série nos próximos 7 domingos, tá? Só para lembrar, todo domingo a gente estaremos aqui, né? Iremos fazer cultos todos os domingos. Eu disse que iniciaria com uma série de 7 encontros para falar sobre o eu sou. Nada mais justo do que começar os cultos falando sobre aquele que me mandou até aqui. Porque de forma humana foi a segunda igreja batista, mas de forma espiritual, soberana, foi Jesus. Eu tenho essa convicção. Foi Cristo quem nos enviou a essa cidade. Eu estava dizendo aqui há pouco tempo, parece que Cristo, quando Cristo nos enviou aqui, parece que ele já tinha preparado tudo. Ele sabia que nós precisávamos estar aqui na Serra do Mel. Mas, olhando para isso, eu pensei, os primeiros sermões que eu vou pregar na cidade de Serra do Mel tem que ser falando sobre ele. Sobre o eu sou. Sobre o eu sou. O Jesus que é o eu sou. Se você parar para pensar na sua vida hoje, qual é a sua maior necessidade? Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Alguns assim que acordam, a primeira coisa é procurar alguma coisa para comer, né? Outros correm para o trabalho, outros correm para a escola. Qual é a sua maior necessidade? O que é que você entende que para a sua vida hoje é a maior necessidade sua? Quando a gente olha para o Evangelho de João, o Evangelho de João é um evangelho bem distinto dos demais. A gente sabe que a gente tem 4 evangelhos. Alguém já disse que não é 4 evangelhos, é um evangelho e 4 evangelistas. O mesmo evangelho sendo pregado, sendo escrito em perspectivas diferentes.
Se você olhar para o Evangelho de Mateus, Mateus ele está escrevendo para apresentar Jesus como o Messias. Messias prometido lá no Antigo Testamento. Mateus está escrevendo para apresentar Jesus como Messias, o escolhido, o ungido, o Cristo. Quando você olha para o Evangelho de Marcos, ele está tentando apresentar Jesus, mostrando Jesus como servo. Você vai olhar para o Evangelho de Marcos, ele vai falar muito do que Jesus fez. Os milagres, as curas, as maravilhas, tem muita coisa que Jesus fez. Ele é o servo sofredor. Quando você olha para o Evangelho de Lucas, escrito a Teófilo, né, ele vai apresentar Jesus como homem perfeito. Mas quando a gente chega no Evangelho de João, eu costumo dizer que é um evangelho da polêmica. Porque João ele apresenta Jesus já desde o início como Deus. No princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E para pensar comigo, porque Jesus ele nasce ali de Maria, José, carpinteiro, ele cresce no meio dos judeus ali como qualquer criança, né? E quando está com 30 anos de idade, aí ele diz que é Deus. Para pensar, e João está apresentando isso, para pensar na polêmica da época. Ele cresceu fazendo cadeira, ele cresceu fazendo mesa lá na carpintaria, mas agora, com 30 anos de idade, ele diz que é Deus. Ele começa o seu ministério e ele está dizendo que é Deus. Eu sou Deus, no fim, eu sou o pão que desceu do céu. A crise que se instala no meio da sociedade. Esse é o contexto do Evangelho de João. Se a gente olhar para esse texto que a gente acabou de ler, que é o primeiro eu sou de Jesus, ele vai dizer que eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. São os 7 eu sou de Jesus, mas isso aqui é o primeiro, dizendo eu sou o pão da vida. Quando a gente olha para o contexto desse texto, o início do capítulo 6 começa com Jesus fazendo aquela multiplicação de pães e peixe. Havia uma grande multidão, 5.000 pessoas naquele local, né? E tem ali 5 pães, 2 peixinhos. E os discípulos chegam para Jesus e agora? Tem muita gente, tem pouca comida. Jesus faz aquela multiplicação. E o povo, quando vê aquele monte de comida e todo mundo come, todo mundo fica satisfeito, o povo começa a seguir Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele fugiu daquela área porque o povo queria consagrar ele como rei. E ele fugiu. E a próxima cena do capítulo é aquela que ele vai andar sobre as águas. É Jesus andando sobre as águas. Mas Jesus chega nesse ponto aqui desse texto, no início do versículo 25, ele diz um negócio interessante. Versículo 26. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Aquela multidão que ela alimentou do lado de cada água, ela passou para o outro lado atrás de Jesus. Eles estavam buscando Jesus. Muita gente buscando Jesus. Jesus vai para vocês não estão buscando porque me amam. Vocês estão buscando porque tem algum interesse em mim. Vocês estão buscando porque vocês estão satisfeitos. Vocês comeram pão e estão satisfeitos. Vocês estão buscando não pelo que eu posso fazer, mas pelo que não pelo que eu sou, mas pelo que eu posso fazer na vida de vocês. Isso nos leva a uma reflexão, meus queridos. Qual a motivação que nos traz a buscar Jesus, que nos traz até aqui? Qual a motivação que nos leva a buscar Jesus? Às vezes a gente só busca Jesus quando a gente está precisando dele. Às vezes a gente só busca Jesus quando o negócio está apertado. Quando está tudo dando errado. Aí agora eu preciso de Jesus. Jesus me socorre. Mas quando a crise passou, eu esqueço que Jesus existe. Eu não tenho nem tempo mais para ele. Quando a dificuldade aperta, nós buscamos ele. Quando a dificuldade passa, nós deixamos ele de lado. Jesus está olhando para aquela multidão dizendo: vocês estão buscando simplesmente porque eu fiz uma multiplicação de pães e peixes e vocês estão satisfeitos. Mas quando a gente olha para esse texto, para o texto exato que eu li, que ele diz: digo a verdade, melhor, eu sou o pão. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Eu quero começar a olhar para esse texto para a primeira parte. Eu sou. O que Jesus está querendo dizer com o eu sou? Se você olhar lá para o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, talvez alguns conheçam essa história. Quando Moisés está no deserto, apacentando as ovelhas ali do seu sogro Jetro, de repente aparece lá uma sarça pegando fogo, um mato pegando fogo.
Moisés olha para aquele mato, mas até aí está tudo normal, porque no deserto era normal uma sarça pegar fogo por causa, né, do excesso de calor. Mas quando Moisés olha, aquela sarça está pegando fogo, aquele matinho lá está pegando fogo, mas não está se consumindo. O fogo está lá, mas o mato está do mesmo jeito. Aí Moisés, opa, tem algo de estranho ali. Vou ver o que está acontecendo. E quando ele vai se aproximando, que ele disse, Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aqui é terra santa. Por que ele mandou tirar a sandália dos pés? Por que ele mandou Moisés tirar a sandália dos pés? Qual a ideia que ele está querendo tratar com isso? A gente lembra que lá no Egito, onde Moisés cresceu, existia muitos deuses. Não existia problema de ateísmo. Todo o povo tinha o seu Deus. E o povo do Egito, eles adoravam muitos deuses. E cada Deus tinha um nome. E muitos deles eram deuses que em relação à natureza. O rio era um Deus, o sol era um Deus, a lua era um Deus. Então, para adorar esses deuses, eles adoravam de pé descalço para ter contato com a natureza. E assim estariam adorando esse Deus. Quando Deus diz para Moisés, tira a sandália dos teus pés, ele está revelando para Moisés o quê? Tem um Deus ali. Tem um Deus naquela sarça. Para que Moisés pudesse entender. Quando ele diz, tira a sandália dos seus pés, Moisés está entendendo. Para ter um Deus ali. Ele não sabia que era o Deus dos deuses. Mas sabia que tinha um Deus. Porque Moisés cresceu no meio de muitos deuses. Mas a pergunta final, depois daquele diálogo de Moisés, é o quê? Qual o teu nome? Quando o pessoal me perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? E a resposta de Deus é, diga que o eu sou te enviou. Não tem um nome. Eu sou. Eu sou o Deus soberano. Eu sou um Deus que não é como Deus lá do Egito. Não é como os deuses que vocês servem lá no Egito. Eu sou um Deus soberano. Quando Jesus está olhando para aquela multidão dizendo, eu sou, ele está revelando que ele é Deus soberano. Eu sou eterno. Não tenho começo nem fim. Eu sou poderoso, eu sou soberano sobre todas as coisas. É isso que ele está nos revelando. Mas ele usa uma expressão dizendo, eu sou o pão da vida. E talvez, por que ele usa o pão da vida? Eu costumo dizer que se fosse escrever no contexto de hoje, ele escreveria, eu sou o cuscuz da vida. Né? Porque todo mundo gosta de cuscuz. Mas o pão da vida, o pão era algo natural naquela época. Era pão, peixe, era o que eles comiam. Era a necessidade básica daquela época. Então, quando ele usa eu sou o pão da vida, não é só o pão comum, eu sou o pão da vida. Aí diz, aquele que vem a mim nunca terá fome. Ele usa primeiro a expressão vida, eu sou o pão da vida. Ele diz, aquele que vem a mim. Qual é a segunda coisa que Jesus está fazendo aqui? Primeiro, ele revela quem ele é. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Segundo, ele diz, aquele que vem a mim. Não tem só o pão aqui, tem o pão da vida. Mas ele está fazendo um convite. Quando você olha, por exemplo, para Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está fazendo um convite. Mas por que ele usa a palavra fome? Todo aquele que tiver fome será saciado. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Você já parou para observar que nós somos seres extremamente esfomeados pelo mundo? Você já parou para pensar o quanto nós buscamos as satisfações do mundo? O quanto o ser humano ele quer essa satisfação, essa fome, essa necessidade que nós temos de satisfação? É interessante porque nenhum de nós, quando a gente acorda, a gente busca logo a alimentação. Ninguém de nós fica sem o lanche, sem o almoço e sem a janta. Mas a fome, a comida espiritual, geralmente a gente deixa de lado. Geralmente a gente não olha com tanta necessidade. Jesus está fazendo um contraste aqui. A maior necessidade do ser humano não é do alimento que vai perecer. Ele diz, não trabalhem pelo alimento que perece, mas pelo alimento que leva a vida eterna.
A maior necessidade nossa não é do alimento diário. A maior necessidade nossa não é do nosso emprego, da nossa escola. Não é do futsal. A maior necessidade nossa é desse pão da vida. É isso que ele está querendo nos revelar. Quando ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Eu fico perguntando, eu quero que vocês pensem nessa noite, qual é a fome que está no seu coração nessa noite? Às vezes a gente tem fome de paz. Nosso coração não tem paz. Nós temos tudo o que a gente precisava. Nós temos casa, nós temos alimento. Às vezes está bem casado, às vezes tem filhos perfeitos, nenhum doente. Mas existe uma paz, mas aquela paz não existe no nosso coração. Existe um vazio dentro do nosso coração. As pessoas mais ricas do mundo, se você for parar para observar, são as mais insatisfeitas. Porque não é o dinheiro. Não é a fome pelo dinheiro que vai trazer paz. Não é a fome pelos prazeres desse mundo que vai trazer paz no seu coração. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome de paz. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome de culpas. Sabe, às vezes a gente está se sentindo culpado pelo monte de coisa. A gente comete erros, falhas, erros e mais falhas, e magoa pessoas e se sente culpado por muitas coisas. E aquelas culpas dos erros estão corroendo a nossa mente. Jesus tem poder para libertar. Jesus tem poder para curar, para perdoar pecados. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Qual é a fome que assola a sua mente hoje, o seu coração? Qual a sua maior necessidade? Não é a comida. Não é o dinheiro que está faltando. Não é as contas que tem para pagar. A gente começa a deixar o mais importante de lado e colocar coisas secundárias no lugar dele. Jesus está fazendo um convite bem simples nessa noite. Está dizendo de forma bem clara. Primeiro ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele povo que buscava insaciavelmente pão. E se você olhar para a correria do mundo hoje lá fora, é em busca de quê? É do pão. É do salário, do alimento. Alguns pegam 2, 3, 4 trabalhos e querem se virar nos 30 para conseguir o sustento. Mas quanto mais buscam, mais o negócio acaba. Mas quanto mais buscam, mais não dá. Não é o suficiente. A nossa maior busca hoje, a maior busca da humanidade é pelo pão. Horas e horas de trabalho em busca de um pão. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que pode trazer saciedade a você. A maior necessidade, a nossa maior necessidade é desse pão, é de Jesus. E segundo ele está dizendo, aquele que vem a mim, se você vier até mim, você nunca mais terá fome. Você nunca mais sentirá essa fome do mundo. Mas ele conclui o texto dizendo, aquele que crê em mim, nunca mais terá sede. É interessante porque primeiro ele diz aquele que vem, mas não adianta só vir. Todos vieram até aqui nessa noite. Mas não adianta só vir, precisa crer. Diz aquele que crê em mim. E crer é uma palavra interessante. Porque a palavra crer, se a gente perguntar a qualquer pessoa, você crê em Jesus? Você acredita em Jesus? A menos que seja uma ateia, uma pessoa que não crê, não vai crer. Eu creio, eu tenho fé. Mas será que é só isso que ele está dizendo? Será que é simplesmente essa crença que Jesus está falando? Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. E mais uma vez ele olha para essa sede do mundo. Mais uma vez ele olha para essa insaciedade do nosso coração, a fome e a sede. Ele está usando desde o início termos, necessidades básicas do dia a dia para exemplificar quem ele é. Para exemplificar aquilo que ele pode fazer na nossa vida. Ele está usando exemplos de coisas do dia a dia, de coisas que alimentam a carne, que alimentam o nosso corpo para o lado dele, puxando para o lado espiritual, que alimenta a nossa alma, o nosso espiritual. Nós buscamos todos os dias o que comer, nós buscamos todos os dias o que beber. Nós comemos e bebemos todos os dias. Mas Jesus está dizendo que tem algo mais importante do que você comer e beber algo todo dia. Que é Ele, que é Jesus, que é o pão da vida, que é aquele que sacia a nossa alma, que é aquele que sacia o buraco que existe no nosso coração. Então, qual a sua maior necessidade hoje? A primeira coisa, essa primeira mensagem falando sobre
sobre o eu sou, eu quero que fique claro na mente de cada um de nós que a maior necessidade do ser humano é Jesus. É o pão da vida. Mas de forma bem prática, eu pergunto, quantas horas por dia nós temos para Jesus? Sabe? Quem trabalha tem 8 horas no trabalho. Passa 8 horas trabalhando, passa às vezes até mais. Quem estuda passa algo parecido. 4, 5 horas. Mas para Jesus. Porque geralmente a gente diz que tem tempo para tudo. Mas quando para falar de Jesus, quando é o tempo de falar com Jesus, geralmente a gente não tem. Eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo. Eu não fui ao culto porque eu não tive tempo. Eu não fui à igreja porque não deu tempo. É muito louco para a gente parar para pensar nisso, porque é Ele quem nos dá o tempo. Ele é o Senhor do tempo. É Ele quem faz todas as coisas acontecerem. A primeira igreja batista aqui na cidade de Serra do Mel, ela veio aqui para buscar, dia após dia, pessoas que queiram verdadeiramente servir ao Senhor Jesus. Que queiram verdadeiramente adorar o Senhor Jesus. Ela veio aqui para falar desse eu sou. Nós estamos aqui não é com outra finalidade. Nós não viemos aqui pregar uma placa de igreja. Nós viemos aqui falar de um Deus que é soberano, de um Deus que é poderoso, de um Deus que pode todas as coisas, e de um Deus que está chamando cada um de vocês, dizendo: eu quero caminhar com vocês. Eu quero caminhar, mas eu quero caminhar mais perto. Venham até mim. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Mas aquele que verdadeiramente crê em mim nunca mais terá sede. E por que nunca mais terá sede? Quando você olha para Efésios capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer: quando você ouviu a palavra da verdade e creu nessa palavra, no evangelho que o salvou, vocês são selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da redenção. O Espírito Santo, ele tapa aquele buraco que existia. Aquela insatisfação com tudo e com todos, ela é tapada com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele muda o nosso interior. O Espírito Santo, ele muda a nossa mente. Ele muda quem nós somos de verdade. Ele nos transforma por completo. Talvez nessa noite você esteja precisando de transformação em alguma área da sua vida. Talvez você já tenha atirado para todo lado, tentado de toda forma e não tenha conseguido. Talvez você esteja tentando com as suas próprias forças. O pão da vida está te chamando. O pão da vida está dizendo: venham até mim. Se você vem até mim, essa insaciedade, essa falta de paz, essa falta de satisfação será tirada, porque eu sou a satisfação que você precisa. Eu gosto de um cara chamado Salomão, quando ele escreve Eclesiastes. E talvez você conheça a bela história de Salomão, filho de Davi. Mas ele diz que ele buscou em tudo o que ele podia. Tudo que os olhos dele desejou, ele alcançou. Eclesiastes capítulo 2. Tudo que os meus olhos viram e tudo que eu desejei, eu alcancei, eu consegui. Mas no final ele diz: mas eu percebi que tudo isso era como o vento. Era vaidade. Era como correr atrás do vento. Você corre buscando essa satisfação, mas quando você chega no vento, você não consegue pegar o vento. E assim somos nós muitas vezes, buscando um monte de satisfação, correndo atrás de um monte de coisas, e quando a gente chega naquilo que a gente queria, a gente já não está mais satisfeito com aquilo. A gente já quer outra coisa. Porque na verdade o que a gente precisa não é daquilo. Porque na verdade a satisfação está no Senhor Jesus. Porque na verdade eu não encontro satisfação na minha esposa, não encontro satisfação no meu esposo, não encontro satisfação no meu trabalho, eu encontro satisfação em Cristo. As outras coisas complementam isso. Mas em primeiro lugar precisa estar Cristo. E muitas vezes a crise que passa na nossa vida é porque o meu esposo está em primeiro lugar, a minha esposa está em primeiro lugar, o meu trabalho está em primeiro lugar, a minha escola, seja lá o que for, está em primeiro lugar na minha vida. E eu não me encontro satisfeito com nada. Deixa eu dizer: vem até mim que essa sede vai passar. Vem até mim que essa fome vai passar. Busca satisfação em mim que eu posso preencher o vazio que existe no seu coração. Alguém já disse certa vez que no coração do homem existe um vazio
que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. É como correr atrás do vento. Portanto, meus amados, eu quero que vocês pensem nessa noite. Quero que vocês reflitam. Essa palavra, ela vem até nós para gerar uma reflexão no nosso coração. Sabe, não tem sentido eu sair da minha casa, eu me deslocar da minha casa, eu vim até a igreja, ouvir a palavra e ignorar essa mensagem. Eu venho para cultuar o Senhor, eu venho para ouvir a voz do Senhor, mas eu ouço a palavra do Senhor, mas eu não estou nem aí para o que o Senhor disse. Ser uma pessoa, eu estava pregando ontem sobre isso, finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus fala sobre pessoas prudentes, sobre pessoas insensatas. A prudente é a pessoa que ouve a palavra e logo a põe em prática. E ele vai dizer que essa pessoa construiu sua casa sobre a rocha. Quando eu falo aqui no texto que aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede, eu não estou dizendo que vocês não vão enfrentar dificuldades. Eu estou dizendo que quando você vai até Jesus, você firmou a sua casa, firmou a sua vida sobre a rocha. As dificuldades vão chegar, os desafios vão chegar, mas eles não vão te derrubar. Eles não têm força para te derrubar, porque você firmou sobre a rocha que é Jesus. Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, capítulo 4, no versículo 12 em diante, ele diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Se eu tenho muito, eu estou feliz. Se eu tenho pouco, eu estou feliz. Se eu não tenho nada, eu estou feliz. Se eu estou doente, eu estou feliz. Se eu estou bom, eu estou feliz. Ele diz: eu aprendi o segredo. Paulo, qual o segredo? Versículo 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. É a dependência de Deus. É você estar conectado na videira. É você estar firme na rocha que é Jesus. Por isso que ele está dizendo: venham a mim, vocês não terão fome. Creiam em mim, vocês não terão sede. Mas ele está falando de um relacionamento com ele. É de acordar de manhã, de você acordar de manhã e você entender que a sua maior necessidade neste dia é buscar Jesus. Não é o seu trabalho, não é a sua escola. A sua maior necessidade, a primeira, a maior necessidade do seu dia a dia é essa busca por Jesus. E Ele faz todo o resto acontecer. A gente vai trocando o negócio, sabe? Às vezes deixa Jesus para o final do dia. Corda fechado, corpo pro canto, corpo pro outro. Se der tempo, aí eu vou lá ler um pouquinho a Bíblia, mas só se der tempo. Às vezes vai perdendo espaço na nossa vida. A Bíblia diz o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ele está falando o quê? No contexto desse texto é o quê? Pão, perdão, proteção. Falando de pão, de busca insaciável. Então, meus queridos, eu quero desafiar cada um de vocês nessa noite. Eu não gosto de terminar uma palavra sem deixar uma parte prática. Zé, como é que eu faço? Você pregou uma mensagem, falou o pão, se vinha até mim, tudo isso aí, muito legal. Mas e agora? O que é que eu faço a partir de amanhã? Quero desafiar cada um que está aqui. A partir de amanhã, a primeira coisa quando acordar vai ser buscar Jesus. O seu primeiro passo: Senhor, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida nesse dia. Não vai ser fácil. O inimigo vai se levantar. Muitas coisas podem acontecer. Talvez você perca a hora de algo, você perca a hora do trabalho, perca a hora de um monte de coisa. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual acontecendo, que nós não conseguimos ver e nós ignoramos muitas vezes. Mas eu quero desafiar você. Preste atenção, não tem sentido você ouvir a palavra de Deus se você não colocar em prática no seu dia a dia, na sua vida. E o que Deus está falando nessa noite é que nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar. O que Deus está falando nessa noite é que Ele é a maior necessidade da nossa vida. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele acrescenta todas as outras coisas que estão faltando. Ele começa a moldar. Ele começa a fazer as coisas acontecer. Mas primeiro, ele precisa estar no lugar que ele deve estar na nossa vida. E eu quero que você responda sinceramente para você: Deus está em primeiro lugar na sua vida? Você diz que crê em Deus, diz que acredita nele, mas ele está em primeiro lugar? Será que não tem outras coisas? Será que não tem uma família, o esposo, o filho? O que é que está em primeiro lugar?
O que é mais primordial? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você pensa? Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com muitas lutas, com muitas dificuldades, com muitos desafios. Talvez você esteja com muitas crises. Você não consegue enxergar. Por que está passando por tudo isso? Deus chamando você para perto. Deus está dizendo, eu quero caminhar com você. Eu não vou tirar as lutas. Eu não vou tirar as crises. Afinal, ele disse, nesse mundo vocês terão aflições. Mas ele conclui o texto dele, mas tem de bom ânimo. Eu não vou tirar as crises, mas no meio dessas crises você vai encontrar paz. Eu não vou tirar as dificuldades, mas no meio dessas dificuldades você vai encontrar satisfação. Porque você inverteu o negócio. Agora você me colocou em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, como a maior necessidade da nossa vida, nós encontramos paz verdadeira. Independente das circunstâncias. A questão não é a circunstância que eu estou vivendo. A questão é quem está em primeiro lugar na nossa vida. Por que nós sofremos? Por que nós entramos em crise, em ansiedade? Porque Deus não está em primeiro lugar na nossa vida. Por que tantas crises na nossa vida? Porque Ele ainda não está em primeiro lugar. Porque as crises podem até chegar, mas eles não vão dominar você se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você crer verdadeiramente nele. Precisa crer. E crer, fé, é algo que gera transformação. É algo que gera mudança. Não é algo emocional. É algo que gera mudança. É algo que gera transformação. Se eu creio ou não, se eu tive fé, algo vai ser transformado no meu coração, porque o Espírito Santo começa a agir. A Bíblia diz que quando a gente crê, o Espírito Santo ele é derramado sobre as nossas vidas. Se ele está, ele vai gerar transformação. Precisamos crer nessa palavra. Então eu quero deixar um desafio para cada um de vocês que está aqui nessa noite. A partir de amanhã, você vai dizer nessa noite, a partir de amanhã, Deus vai estar em primeiro lugar na minha vida. A partir de amanhã eu vou tirar tudo que está atrapalhando meu relacionamento com Deus. Não importa a luta, não importa a batalha, não importa a dificuldade, eu vou buscar Deus em primeiro lugar. Eu vou colocar Deus como prioridade. Eu não vou deixar que nada nem ninguém nos tire, não me afaste dessa busca. Talvez tudo que esteja acontecendo na sua vida seja simplesmente Deus te chamando. Deus querendo caminhar com você. Como eu disse no início, eu quero terminar. Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Eu sabia com vocês que nós precisaríamos ouvir essa mensagem nessa noite. Eu sabia que alguém aqui nessa noite precisaria ouvir essa mensagem. Ouvir que Deus precisa estar em primeiro lugar. Eu sei que tem alguém aqui nessa noite que Deus ainda não está em primeiro lugar. Eu sei que tem pessoas que precisam ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. Mas ele diz uma coisa bem clara: venham até mim. Ele está te chamando. Venham a mim, você que está cansado. Você que o mundo colocou um fardo pesado demais. São muitas obrigações, muitas coisas para fazer, muitas dificuldades, muitas vezes. Venham até mim. Eu tenho um descanso para vocês. Ele termina o texto dizendo: vocês encontrarão descanso para as vossas almas. É emocional. A maior crise do mundo, a crise de ansiedade, depressão, preocupações exacerbadas. Algo que a gente está bem, quando de repente chega uma preocupação e rouba a sua paz. Chega aquela ansiedade por algo que nem aconteceu, mas aquilo rouba a sua paz. Ele quer saciar a nossa alma. Ele quer nos aprender, Ele quer nos ensinar a confiar mais nele diariamente. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do desafio, seja um desafio na sua casa, seja um desafio financeiro, seja no seu trabalho, seja qual for o desafio, não importa o tamanho do desafio. O que importa verdadeiramente é o quanto Deus é grande para você. Se você crê no Deus que é grande, se você crê nesse Deus que é soberano, esse é o mais importante. Eu quero orar com vocês. Mas eu quero desafiar você a levar essa palavra no seu coração. Deus tem um propósito. Deus quer realizar algo. Mas a gente precisa se colocar à disposição do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Muda.
Senhor, eu não estou conseguindo mudar isso na minha vida, eu não estou conseguindo tirar isso de mim, eu não estou conseguindo mudar isso na minha casa. Então muda, Senhor. Transforma. A gente às vezes quer fazer aquilo que só Deus pode fazer. A gente acaba se frustrando. Deixa Deus agir. Se coloca à disposição do Senhor, coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, que todo o resto Ele vai fazer. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Deus está aqui nesse momento, Ele pode ouvir o seu coração. Você não precisa nem falar com os seus lábios. Ele é um Deus que sonda mentes, que sonda corações. E Ele, nesse momento, Ele pode sondar os seus pensamentos mais profundo possível. Portanto, fala com Ele nessa noite, por meio dos seus pensamentos. Traz à sua mente a sua maior dificuldade. Traz à sua mente, nesta noite, o seu maior desafio, suas maiores lutas. E deixa Ele agir. Deixa Ele tocar. Deixa Ele libertar. Deixa Ele fazer a obra que só pertence a Ele. Bendito Deus. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. E a Tua misericórdia tem se renovado em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui nesta noite, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para ouvir a Tua mensagem, Senhor. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é misericordioso. Quero entregar a vida de cada um que aqui está em Tuas mãos. Nós cremos num Deus que é soberano. Nós cremos, ó Pai, num Deus que pode todas as coisas. Pedimos ao Pai que o Senhor penetre o coração mais duro nessa noite. Que o Senhor faça a Tua obra, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, chegar, ó Deus, sondando os pensamentos, os corações que estão aqui nessa noite, as suas maiores necessidades, ó Pai. Que o Senhor possa suprir aquele vazio que existe no coração. Ó Deus, que o Senhor possa nos chamar cada dia mais para perto do Senhor. Que o Senhor tire, ó Pai, toda e qualquer distração, ó Deus, que tem atrapalhado o nosso relacionamento com o Senhor. Que cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, sinta a Tua presença, seja tocado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, e que isso, ó Pai, gere transformação na vida de cada um. Tu conheces as lutas, Tu sabes as dificuldades, Tu conheces os desafios pessoais de cada um. Eu não conheço, mas o Senhor sabe. Tu chega, Pai. Chega na vida de cada um que aqui está. Faz a Tua obra. Move, Senhor. Move o Teu Espírito Santo. Para que o Teu nome seja glorificado e engrandecido por meio de cada um que está aqui. Eu entrego a vida de cada um que está aqui em Tuas mãos. Eu te peço, faz a Tua obra acontecer. Obrigado por esse tempo junto. Obrigado porque foi o Senhor quem nos juntou. Obrigado, Pai, pela oportunidade de cultuar o Senhor nesta noite. Que o Senhor nos guarde de todo mal. Que o Senhor nos livre de tudo aquilo que não provém do Senhor. Que todo coração endurecido, ó Pai, que todo coração que tenha algo que não provém do Senhor, que seja limpo nessa noite. Ó Pai, Tu conheces, Tu sabes aonde precisa tocar. Nos ajuda a vencer essa batalha na nossa mente, Senhor. Nos ajuda a vencer, ó Pai, diariamente as investidas do inimigo. Que lares sejam transformados. Que vidas sejam moldadas. Que pessoas, ó Pai, sejam curadas. Que tudo isso traga glória para o Teu santo nome nessa cidade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. No momento que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor.
e amar ao próximo também. Perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também. Por isso que eu estou sempre a cantar. E estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprende a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. La 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 la. No momento em que recebemos a Cristo como Salvador das nossas vidas, eu me lembro como hoje, não é nem como ontem. Eu tinha 11 anos de idade e ainda criança, no momento em que o pastor fez o convite e eu levantei a mão dizendo: eu quero receber a Cristo como meu Salvador, eu senti um alívio, como se um grande fardo que estava sobre as minhas costas estivesse sendo retirado. Ainda criança, depois eu aprendi que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E mesmo criança, sem ter uma vida louca ainda, né? Mesmo criança, eu senti um alívio que o Senhor trouxe para minha alma, para o meu coração. E nessa noite, o Senhor Deus faz a você o mesmo convite que Ele fez a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei o tamanho do peso que está sobre as suas costas. O peso, talvez, de uma vida inteira do pecado, no vício. O peso que o pecado ele traz na vida do ser humano. Só Jesus Ele pode retirar. Só em Jesus a paz real nós podemos encontrar. Nessa noite eu não queria encerrar esse culto sem fazer um convite. Se há alguém aqui nesse lugar que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, e que entende que Ele é o pão da vida, que veio para saciar a fome da sua alma. Se há alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu a Cristo como Salvador e sente que sobre os seus ombros está o peso do pecado, Ele convida você nessa noite a te dar o alívio. O alívio que você tanto busca, a paz que você tanto procura, está em Jesus Cristo. Eu vou cantar novamente o refrão dessa música. Se alguém aqui nessa noite quer aceitar Cristo como seu Salvador, faz só um sinal com a mão e nós vamos orar por você enquanto eu canto o refrão dessa música. E estarás com Cristo
do meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprende a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. No momento em que aceitei ao meu Jesus. Alguém nessa noite quer entregar sua vida ao Senhor? Minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar ao próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Se não há, o convite que o pastor deixou amanhã, quando abrir os seus olhos, faça a oração e diga: Senhor, Tu és bom vivo, e eu te entrego a minha vida, a minha semana, te entrego os meus sonhos, os meus planos. E certamente o Senhor irá te guiar em todos os seus passos. Nós temos um trabalho aqui com adolescentes na cidade. Toda quarta-feira, quinta e sábado. Esses adolescentes se juntam, sexta e sábado. Quarta, sexta e sábado. E nós temos o futebol. E nas quartas-feiras nós temos um pequeno culto que nós fazemos aqui. São cerca de 20 jovens, né? E dos 20 jovens eu estou vendo aqui 2, 3, 4. Com você 5, comigo 6, com o pastor 7. E a gente ensaiou uma música. Foi, pastor? A gente vai cantar aqui nessa noite, antes de terminar o culto. E aí eu queria chamar esses jovens, todos, a gente vem aqui para cantar junto, fazer um coral, como a gente saiu da quarta-feira. Deixa a minha irmã de lado, vem aqui para a gente cantar. Vem aqui, pastor, também. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus.
Amém. Meus irmãos, que bom estarmos juntos. Quero agradecer aos meninos que vieram, né, pela disponibilidade de vir aqui à frente. Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês que estão aqui conosco, atuaram a Deus conosco. Eu quero só lembrá-los, tá, que próximo domingo nós estaremos aqui novamente. Todos os domingos, às 18 horas. Nós começamos na hora, em ponto. Tá? 18 horas em ponto, nós estaremos cultuando ao Senhor aqui. Quero lembrar também que na quinta-feira é às 19 horas, tá? Nós temos um pequeno grupo, PGM. Talvez você não saiba o que é um pequeno grupo, mas é nós que nos reunimos para compartilhar a palavra juntos. Mas é um momento que a gente pode, que é uma troca de conversa, um momento que eu não vou pregar, um momento que a gente vai tocar, bater um papo, conversar uns com os outros e discutir sobre a mensagem que foi pregada no domingo. Então aqui se ficou dúvidas, se não entendeu alguma coisa, a gente senta, a gente conversa, a gente busca compreender tudo isso, tá? É um momento de tirar dúvidas, é um momento que a gente senta, a gente crê que ser igreja, né? Não sei o que você entende como igreja, mas nós cremos que a igreja é caminhar lado a lado. Nós cremos que a igreja não pode se resumir a um templo, a um local, a um espaço. A igreja são pessoas que caminham junto, na mesma direção. A Bíblia diz: chorai com os que choram, e alegrai-vos com os que se alegram. Isso é caminhar lado a lado. Isso é fazer visita, isso é convidar para tomar um café. Quem quiser me convidar, isso é caminhar junto todos os dias, tá? Mas quando quiser tomar um café aqui também pode vir. Então eu quero convidar vocês a estarem conosco, tá? Quinta-feira, às 19 horas. Na quarta-feira, é encontro com os adolescentes, às 19 horas. Na quinta-feira, é com os adultos, né? É nós. Então eu queria convidar cada um da igreja a estar quinta-feira se reunindo conosco. Se você tem criança, domingo pela manhã a gente vai voltar, digamos assim, às escolas bíblicas infantis. Então se tem alguma criança que possa participar, viu o Mateuzinho lá, domingo de manhã, tá? A gente vai começar de volta. Então a criança pode participar, para juntos a gente ensinar a Bíblia para essa criança, aqui em casa mesmo, na sua casa. E o PGM ele é móvel, tá? O PGM ele não é fixado aqui. Se alguém deseja receber o PGM na sua casa, a gente vai até a sua casa também. Da mesma forma, a gente se senta juntos, compartilha a palavra, oramos uns pelos outros, e é assim que nós queremos que essa igreja. Igreja é caminhar junto. Igreja não pode se resumir a tempo. A gente não pode ser igreja se encontrando só no domingo aqui. Não tem como. Nós precisamos caminhar junto. Então eu quero convidar cada um de vocês a caminhar conosco nesse tempo. Deus tem algo precioso, grandioso para fazer em nós e através das nossas vidas. Então eu quero convidar você a estar conosco nesse período. Não sei se ainda tem louvor ainda. Tem não. Então vamos orar para encerrar esse momento de culto. Queria convidar a igreja a estar de pé. Depois da oração, você olha para o lado, você dá um abraço em 10 pessoas, tá? A gente gosta de abraçar. Então você dá um abraço em 10 pessoas, olha para um lado, para o outro. Os meninos se animaram com não sei porquê, eles gostam de abraço, estão todos sorrindo. Tá? Dá um abraço em 10 pessoas, não sai daqui sem abraçar não. Abraçar é bom, né? Então, abraça 10 pessoas para poder ir embora. Viu, seu Francisco? Eu quero orar para o seu Francisco. Não sei se tem mais alguém aqui que aniversariou essa semana, esse mês, recentemente. Mas o seu Francisco completou 15 anos de idade ontem. Foi isso, seu Francisco? 15 anos? Não ouvi ainda, né? Quero orar pela vida do seu Francisco. Isso é uma bênção. Você já viu muito PGM aqui, já comeu muita bolacha aqui, não foi, seu Francisco? Boa! Quero agradecer pela vida dele. Agradecer a Deus. Temos ele tem sustentado essa casa. Nós que é o pai de Lázaro. Lázaro é um menino trabalhoso, tá? Mas é um menino bom, pelo que tem. E Dona Isabel é a esposa dele, tá atrás dele aí. Diz ele que é quem manda lá, né, seu Francisco? É ou não é, seu Francisco? Quem é que manda? Quem é que manda lá? Melhor ficar calado, né? Não vamos. Deixa eu orar pela vida do seu Francisco. Depois eu vou orar por cada um de nós para irmos para nossas casas. Bendito Deus, como é bom estarmos na tua presença. Obrigado, Pai, por esse tempo de culto. Obrigado, ó Pai, pela tua ação. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Que o Senhor nos faça guardar essa palavra no nosso coração e que essa palavra ela possa germinar, ela possa trazer frutos e ela possa gerar, ó Deus, transformação em nossas vidas. Quero orar pela vida do seu Francisco, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor o protegeu, o Senhor o
guardou e ele completou mais um ano de vida. Para a glória do teu nome, Pai. Pedimos ao Pai que o Senhor continue protegendo e guardando ele, renovando as suas forças, dando sabedoria, cuidando da sua saúde, Senhor. Que dia após dia ele possa estar, ó Deus, sentindo a tua presença, o teu cuidado. Que o Senhor traga paz ao coração dele. Cuida não só dele, mas da família dele, de Isabel, de Lázaro. Abençoa grandemente essa casa, essa família, Senhor. Faz a tua obra na vida dele. Só o Senhor pode fazer. Nós queremos confiar a vida dele aos teus cuidados. Que o Senhor proteja o tempo todo, para que ele possa comemorar muitos e muitos anos juntos e que possamos estar com ele todos esses anos. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo de culto. Obrigado pela vida de cada um que estava aqui, que esteve aqui conosco. Que o Senhor, Deus, leve cada um em segurança para os seus lares, mas que essa palavra ela seja guardada no nosso coração. O inimigo não tenha poder de roubá-la. E que possamos já, a partir de amanhã, a partir de agora, Senhor, colocá-la em prática na nossa vida. Que o Senhor esteja em primeiro lugar e que ninguém possa nos afastar da tua santa presença. Tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que está quebrado, que seja restaurado pela tua boa mão. E que possamos voltar muitas e muitas vezes à tua santa presença para louvar e engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Abraça 10 pessoas, tá? 10 pessoas. Vai contando.